Então, vamos iniciar, então, aqui devagarzinho. Vocês estão voltando, né, de uma semana de prova aí, vocês estão cansados? Vou pegar pesado hoje com vocês, não? Vamos devagarzinho vendo esse restante dessa unidade 2 aí, tá? E aí, semana que vem, a gente entra a fundo mesmo na unidade 3, que é muito bacana, tá? Então, aqui, pessoal, o restante dessa unidade 2 aí, ele começa falando do chá, aquele velho conceito que vocês sempre ouviram, conhecimento, habilidade e atitude, né? Só que aqui, nessa versão nova do livro do Chiavenato, ele acrescentou um detalhezinho aí, o julgamento. Nós vamos ver por que ele acrescentou isso, né? Não mudou nada nesse conceito do chá, não, mas acrescentou essa questão do julgamento, que a gente vai ver que a pessoa precisa também saber tomar as decisões corretas também. Não adianta ter a atitude se ele tomou uma atitude errada, não pensou bem, precipitou, ele tem que saber avaliar também. Então, realmente faz todo sentido o Chiavenato ter se preocupado em acrescentar isso aí para chamar a atenção da gente para esse aspecto. Vocês vão ver que ele realmente tinha um certo sentido, sim. Então, é um texto aí que eu tirei do livro do Chiavenato, lá da página 46. É aquele livro, né? Eu sempre mostrei a capinha, a capa dele lá para vocês, ó. Esse livro aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo, ó. Só para quem, de repente, não viu as aulas, é um livro básico de gestão de pessoas. Tem na biblioteca esse livro, é um livrão bem pesado, grosso e tal, mas é muito bom o livro. Eu sempre gosto de mostrar para o aluno, né, gente? Opa, peraí. Eu sempre gosto de mostrar para o aluno o livro, porque é bom ele pegar na biblioteca para ele dar uma lida, e se o aluno tiver nessa área realmente de recursos humanos mesmo, né, se ele estiver fazendo a graduação de recursos humanos, ou se ele estiver fazendo administração e pretende ir para a área de recursos humanos, né, que é uma possibilidade boa, então, de repente, é bom que o aluno, uma hora que ele tiver uma condição, sobrou um dinheirinho, muito bom que ele compre esse livro aí, que é um livro fantástico, ele é completo, fala sobre tudo de recursos humanos, todas as áreas, os subsistemas de recursos humanos todos. É um livro, uma leitura agradável, o texto dele é muito bom de ler, não é cansativo, não é um livro que você vai ler, né, em uma semana, 2 semanas, você vai pegando devagarzinho, vai lendo aos poucos, a evolução do seu curso aí, tá? Mas para quem está na área de recursos humanos é aconselhável. Então, ele fala assim, ó, saber gerir talento humano está se tornando indispensável para o sucesso das organizações. Estou falando isso desde o início do curso com vocês, né? Mas aí o que ele fala? Ter pessoas não significa necessariamente ter talentos. Um talento é sempre um tipo especial de pessoa, aquela que possui competências, né? E nem sempre toda pessoa é um talento. Existem pessoas, tem dois fatores, né? Tem pessoas que elas já nascem com determinados talentos, determinadas habilidades mais bem desenvolvidas, mas todas essas habilidades que a gente fala ao longo do curso, né? De recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, habilidades com finanças, habilidades com marketing, a pessoa pode desenvolver. Então, tem uns que já nascem com uma certa predisposição maior para uma certa habilidade, e outros que desenvolvem isso ao longo da vida, né? Então, conheço, né, sempre me espelhei, procurei me espelhar em pessoas, assim, que eu vejo que realmente elas se aprofundam naquele assunto e têm um conhecimento enorme para falar daquele determinado assunto para as pessoas, é muito bacana. Em determinado momento da minha carreira, eu parei, pensei, falei, gente, realmente eu também estou fazendo administração, vou entrar de cabeça, vou procurar desenvolver
as minhas habilidades, os meus conhecimentos, buscar conhecimento. Sempre falo, né, para os meus alunos, para pensar da seguinte forma: não adianta você ser bom. Você tem que ser o melhor na sua área que você estiver fazendo. Que for bom, sempre vai ter pessoas melhores que você, vai ter sempre aquele cara, você tem que procurar desenvolver as habilidades que você acha que realmente são de extrema necessidade para a sua profissão, para você estar à frente dos seus concorrentes no mercado de trabalho. Que as empresas, elas estão buscando esses talentos. Nós estamos falando aqui de talento humano. Para ser um talento humano, a pessoa precisa possuir algum diferencial competitivo que a valorize. Não é? Eu, pegando o gancho aqui, né, aproveitando um pouquinho para falar um pouco de carreira com vocês também. Né, nós estamos falando aqui como as empresas buscam seus profissionais do mercado e tal. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí estão, né, numa fase da vida que estão buscando se uma recolocação no mercado, estão buscando, se já está empregado, mas de repente está buscando um emprego melhor. Pode ter gente que está buscando, na verdade, até um primeiro emprego, uma primeira oportunidade, ou já trabalhou e está buscando uma segunda oportunidade, está com um currículozinho na mão aí. O momento agora não é propício, né? Mas daqui a pouco que as coisas abrirem novamente aí, oportunidades aparecerão também. Então, sempre falo para o aluno, né, para ele procurar ser diferente dos seus concorrentes no mercado. E esse diferente que eu falo é através do conhecimento. Né? O conhecimento está à frente de muita coisa. O mercado é muito competitivo. Né? O mercado hoje está muito competitivo, ainda mais agora, nessa crise. Antes estava 13 milhões de desempregados, não sei nem para onde que vai isso. Daqui a pouco, a hora que as coisas melhorarem novamente, que as empresas retomarem suas atividades, vai ter vaga? Vai, mas também vai ter gente concorrendo a essas vagas que não acaba mais. Então, você, aluno, precisa, mas precisa muito de estudar, não pode ter preguiça. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira nas minhas aulas, falar uma coisa, que é uma comparação, uma metáfora, né? Mas é real. E as coisas funcionam assim. A gente chega na sala de aula e pergunta: gente, quem quer ir para o céu? Todo mundo é. Quem quer morrer? Ninguém. É o que ele ditado. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Por que eu estou falando isso? É uma metáfora, uma comparação. Todo mundo quer se dar bem na vida, mas ninguém quer estudar. Ninguém quer fazer um curso diferente, ninguém quer... Ah, tem um curso agora, sábado de manhã. O cara fala: ih, mas sábado de manhã... Ah, sábado de manhã é um dia que eu tenho para acordar mais tarde, descansar. Ah, sábado de manhã eu gosto de ir para a praia. Então, a maioria das pessoas são assim. O cara quer aumento de salário, o cara quer ser promovido, o cara quer crescer na empresa, mas quer estudar, quer buscar conhecimento, quer desenvolver suas competências? Nem tanto. Não está tão disposto a isso. E, gente, infelizmente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Quer ir para o céu? Tem que morrer. Quer se dar bem na vida, quer crescer profissionalmente? Tem que ralar. No popular, não tem outra saída, não. Tem que estudar, tem que pegar livro, tem que se debruçar em leituras, fazer cursos, né? Você precisa observar dentro do curso que você está fazendo, o leque de opções que tem, a área que você definiu. Você precisa começar a definir uma área, né? A área de finanças, a área de marketing, a área de RH, a área de produção, e a área que você pretende seguir. E dentro daquela área, quais as competências você precisa desenvolver? Então, é imprescindível. Então, por exemplo, quem está aí pensando: ó, eu quero seguir para a área de recursos humanos. Então, o cara tem que se debruçar em livros para estudar recrutamento e seleção. Não tem como fugir disso. O cara tem que ser muito bom em recrutamento e seleção, sabe, ter conhecimento técnico sobre como recrutar, selecionar pessoas. Tem que saber sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, educação corporativa. Tem que ter esses fundamentos daquela área lá. O cara tem que se aprofundar naquilo e tem que ser bom. Porque ele vai para uma entrevista de emprego, que ele demonstra conhecimento, é o que a empresa busca. A empresa busca, né, a pessoa com certos valores,
pessoais, mas com competências. É o que o mercado está buscando. Então, hoje, esse talento que eu estou falando, ele envolve 4 aspectos essenciais para construir uma competência individual. Antigamente, você ouvia falar um chá, não é? Aquele antigo chá. Conhecimento, habilidade e atitude. O que a Venato incorporou esse julgamento. Olha por quê. Vocês já devem ter visto isso em outra matéria, mas aqui a gente vai falar de capital humano, tem que lembrar o assunto. Ele falou, em primeiro lugar, você como profissional, você precisa ter conhecimento teórico, saber, ter o saber. Aqui que ele fala, ó, aprender a aprender, aprender melhor, aprender sempre, ampliar seu conhecimento, compartilhar o saber, buscar informação, atualização profissional, reciclagem constante. Além de você conhecer bem aquela área lá, aquelas ferramentas daquela competência lá, você está sempre se atualizando, se reciclando, buscando novos conhecimentos, que o mundo hoje muda numa evolução muito rápida. A evolução é constante e é rápida. Mas aí, a pessoa precisa ter o conhecimento, mas também precisa saber aplicar. Bom a gente entender isso aqui dando um exemplo, né? Não adianta nada, eu fui lá, fiz um curso, fiquei 6 meses fazendo o curso, mas depois eu não sei aplicar aquele conhecimento lá. Não adiantou. Eu preciso ter o conhecimento, fiz o curso, adquiri o conhecimento e sei aplicar. É a habilidade. Aprender a fazer, saber fazer bem, saber aqui, ó, aplicar o conhecimento. E eu, gente, eu conheci por aí no mercado, tenho 20 anos aí só aqui no Rio, 20 anos de experiência profissional, me lembro de um monte de gente aí que o cara tinha um conhecimento teórico muito bem desenvolvido, mas ele era ruim para aplicar o negócio. É um exemplo aí que a gente vê por aí na faculdade. Quantos professores eu tive? O cara sabia tudo, mas não sabia ensinar. Então acontece esse tipo de coisa. Profissionais também nas empresas que sabem muito daquela ferramenta, mas não sabem aplicar. Então, e essa habilidade, ela normalmente é desenvolvida com o treino, no dia a dia, você trabalhando numa empresa. O ideal sempre, por isso é que a gente fala que o ideal é você estar estudando, fazendo uma faculdade e trabalhando naquela área. E você está estudando, adquirindo conhecimento e está aplicando aquele conhecimento, e aí você está desenvolvendo a sua habilidade de usar aquele conhecimento. Porque, um exemplo na minha própria vida, eu, por exemplo, fiz 2, eu acho que eu já contei um pouco da minha história para vocês. Eu fiz 2 MBAs em finanças. Porque eu achava que eu ia seguir para essa área financeira, depois eu acabei, mudei de área, por força do destino. Mas, então, gente, eu adquiri muito conhecimento teórico, os 2 MBAs que eu fiz. No entanto, eu não sei aplicar, eu não trabalhei na área. Tem muitas coisas, então, que se eu pegar, eu não vou saber. Se hoje eu for trabalhar nesse mercado de finanças aí, se eu for para o mercado de trabalho para essa área de finanças, eu vou ter problema. Eu fiz 2 MBAs e estudei demais. Mas eu não sei o dia a dia, ali, o funcionamento daquilo, aplicar aquilo realmente. Se eu for para uma empresa aí que trabalha nessas bolsas de valores, esse troço, eu vou ter problema, porque eu nunca trabalhei aplicando o conhecimento que eu adquiri na faculdade. Então, o ideal é que você case a sua carreira acadêmica com a sua carreira profissional. À medida que você vai aprendendo na faculdade, você vai aplicando isso lá no seu dia a dia. Aí você vai se desenvolvendo realmente como profissional, desenvolvendo a sua competência. Se ao mesmo tempo que sabe a teoria, sabe aplicar a coisa. Aí, antes você falava, tem que ter atitude. Opa, desculpa, passei sem querer aqui. Tem que ter atitude. Depois eu falo do julgamento, tem que ter atitude. Não adianta você ter o conhecimento, ter habilidade, mas não tem atitude, é ter aquele espírito proativo, ser uma pessoa proativa, aquela pessoa que corre atrás mesmo, comprometida lá com o trabalho,
né? Tem que fazer a atitude, saber fazer acontecer. Agora, o que a Renata incorporou isso aqui, porque também, você precisa aprender a julgar. Quantas pessoas também eu já percebi ao longo da minha vida que o cara tinha conhecimento, tinha habilidade, tinha atitude, mas tomou a atitude errada. Ele se precipitou e teve um comportamento errado lá, que não era o melhor, o mais adequado. Ele não soube julgar e tomou uma decisão errada. E é comum no meio empresarial, né? As pessoas tomarem decisões erradas. E, às vezes, uma decisão errada, gente, compromete muita coisa que vinha sendo feito certa. Então, é preciso, olha lá, o julgamento aqui, que ele fala, saber julgar e decidir. Analisar a situação, reunir dados e fatos. Então, para você tomar uma atitude, reunir fatos e saber analisar aquilo. Ter lá espírito crítico. Ter uma visão sistêmica. Pegar uma determinada situação, pegar, juntar os fatos, analisar, e agora? Qual a decisão? Você tem 2, 3 decisões para se tomar. Qual a melhor decisão? Como eu falei, de repente você toma uma decisão errada, compromete muita coisa dentro da empresa. Então, ponderar com equilíbrio, definir prioridades, usar a intuição. E, em muitos casos, isso também é mais bem desenvolvido no profissional à medida que ele vai se desenvolvendo lá na sua carreira, com o tempo, a experiência, né? Às vezes a gente fala, né? É errando que se aprende. Infelizmente, a gente deveria aprender sem errar. Ou, de repente, aprender com o erro dos outros. Seria a melhor coisa, né? Seria a melhor coisa, aprender. Mas, infelizmente, a gente sabe que a vida não é bem assim. Quantas vezes eu mesmo na vida aprendi depois de ter errado? Erra, aí você vê o erro que você cometeu, você fala, eu agora, a partir de hoje, esse erro eu não cometo mais. Então, a gente, à medida que vai amadurecendo na carreira, passando por diversas situações, passando por desafios, passando por problemas, a gente vai errando, vai acertando, vai errando, vai moldando, né, essa questão do nosso julgamento. Até que quando você está mais maduro um pouco, você está com esse julgamento mais bem desenvolvido em você. Isso que, às vezes, quando a gente está, né, os profissionais mais maduros conseguem tomar as decisões mais acertadas. Ele já passou por erros do passado. A gente, quando comete um erro, a gente depois, dificilmente, né, vai cometer o mesmo erro novamente. Você já passou por uma situação, depois você percebeu que fez a coisa errada, ou de repente tinha uma outra solução melhor para aquilo lá. No próximo momento que acontece, você já sabe, já teve aquela experiência passada sua. Sabe julgar melhor. E com certeza vai tomar a atitude melhor, mais bem acertada para você. Boa noite, seu Wesley. Chegando aí, né? Tá, pessoal? Então, esse conceitinho, vocês já tinham ouvido falar de chá por aí afora. Né? Mas sempre é bom a gente fazer uma reflexão, né? Trazer isso um pouquinho para a nossa vida, que isso aí é importante na vida de um profissional e dentro das organizações. Aí vamos começar a falar um pouquinho, então, de talento, de capital humano. O conceito de talento humano conduz necessariamente ao conceito de capital humano, o patrimônio inestimável que uma organização pode reunir para alcançar competitividade e sucesso. Vamos entender o que é esse capital humano aqui, para a gente, né? Também eu acho um conceito bem legal para o contexto de uma organização, você como um profissional. Principalmente no momento em que você estiver assumindo cargos aí de liderança, né? Já estiver numa certa posição dentro de uma empresa, onde você também, já como um profissional mais maduro, já passa também a dar opiniões dentro da empresa, sugestões, participar mais ativamente da parte administrativa da empresa, né, do planejamento estratégico da empresa, você já é mais consultado. Então, muito bom que você entenda esses
conceitos que a gente vai ver aqui, que o Venato fala assim, ó, o capital humano é composto por 2 aspectos principais. Os talentos, nós acabamos de falar, né? As pessoas precisam ter, a empresa precisa ter aqueles talentos, aquelas pessoas com as competências bem desenvolvidas, mas esse talento sozinho, a gente vai ver que ele não vai funcionar se não tiver dentro de um contexto organizacional que proporcione aquele talento ser utilizado. A gente vai ver que aspectos são esses, a gente vai ver. Então, tem que haver um contexto organizacional propício para que as pessoas apliquem o seu talento, o seu conhecimento, as suas competências. Então, ó, a gente falou, são 2 coisas, os talentos das pessoas e o contexto organizacional. Os talentos são as competências que devem ser constantemente reforçadas, atualizadas e recompensadas. Então, gente, ontem eu estava dando uma aula, falei uma coisa interessante com o pessoal. Estava dando uma aula lá para a turma de RH por competência, falando que as empresas hoje, modernas, você pega aí essas grandes organizações, empresas modernas mesmo aí, o quanto elas estão desenvolvendo programas de desenvolvimento de pessoas. Elas trabalham as pessoas hoje realmente como realmente seres humanos mesmo, e com todo, mas é toda uma metodologia por trás envolvida. Não é só para treinar o funcionário a desempenhar bem a sua função, não. É para construir um ser humano, um conceito muito bacana. Né? A empresa, ela devia se preocupar muito. Não é só com lucro, não. Eu sei que o lucro é importante. Toda empresa precisa ter lucro. Né? O principal da empresa é visar lá o lucro. Acontece que hoje, gente, essas organizações modernas, elas estão preocupadas com o lucro, mas elas também sabem das outras funções que ela tem, a não ser dar lucro. Funções sociais, não é? De ajudar a construir uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, ajudar a construir pessoas naquela sociedade ali onde a empresa atua, onde ela funciona, ela trabalha, ela dar a sua contribuição para o desenvolvimento daquela região, daquela cidade, de onde quer que seja que ela atua. Quer ver um exemplo disso, gente? Muito bacana, que eu fiquei assim até emocionado de ver. Olha que negócio que é assim, é coisa de... Por isso é que eu falei lá no início, lá eu perguntei, gente, esse Brasil nosso está difícil, hein? Porque o Brasil nosso, realmente, se você pega esses países de primeiro mundo aí, gente do céu, é uma cultura que nós estamos muito longe, gente, infelizmente, nosso país. O exemplo que eu ia dar da Alemanha. A última Copa do Mundo, né? Lá, aquela Copa que teve aqui no Brasil, 2014. A Alemanha, veio a seleção alemã, eles compraram um lugar lá na Bahia, onde eles desenvolveram o centro de treinamento deles. No período em que eles ficaram, um centro de treinamento lá de primeiríssimo mundo, com campo para treino de futebol, com tudo, né? Um senhor centro de treinamento, e dá inveja a muito centro de treinamento de time daqui mesmo. Os caras estavam vindo só para participar de uma Copa do Mundo. Construíram um centro de treinamento para eles. No período em que eles ficaram aqui disputando, todo momento eles estavam preocupados com os projetos sociais daquela região lá da Bahia, lá, e ajudaram a todos os projetos sociais daquela região durante o período da Copa do Mundo que eles estiveram lá. E quando foram embora, doaram aquele centro de treinamento para a comunidade local. Então, pensa bem, gente, o que nós estamos falando, gente. Que diferença de cultura, que diferença de mentalidade desse povo. Então, uma empresa hoje grande, aí, grande ou qualquer empresa, tô falando, tem empresas grandes que já têm essa mentalidade, né, avançada. As empresas pequenas deveriam estar pensando assim também. Mas você vai nessas empresas hoje por aí afora, uma boa parte, lógico que eu estou falando, gente, uma parte, né? E tem empresas bacanas, tem empresas socialmente comprometidas por aí afora,
né? Não são todos, não vamos generalizar. Mas é a minoria. Uma boa parte das empresas hoje, o camarada está querendo saber só do bolso dele, só do lucro da empresa. E não estão nem um pouquinho preocupados, nem com o funcionário e muito menos com a sociedade. Nem um pouquinho preocupado com ajudar a construir sociedade mais justa, mais... Sempre está passando longe dos conceitos de valores de muitas empresas por aí afora. Esse exemplo da Alemanha que ela deu, gente, é um exemplo que é para ser seguido. Você abre uma empresa que vai atuar lá, uma padaria, vai atuar num bairro lá, um supermercado que vai atuar num bairro da cidade, reserva uma parte do seu lucro. Se eu não estou falando para reservar o lucro todo da empresa e ajudar a sociedade, não, uma parte do lucro. Isso hoje, gente, essas empresas modernas funcionam até como um marketing para elas, um marketing social. Tá? Não é que ela vai ajudar a sociedade para depois fazer bonito para os outros, mostrar para todo mundo que está ajudando. Não é isso, gente. Faz porque elas gostam de fazer, gostam de ajudar. E isso acaba tendo retorno para a imagem da empresa. Não é? Então, quando nós estamos falando aqui de cuidar dos seus talentos, desenvolver os seus talentos, olha lá, tem que ser constantemente reforçada, atualizada, recompensada. As empresas tinham que pensar muito mais nos seus talentos, investir nos seus talentos, construir pessoas, e não só profissionais, não só bons funcionários, não, pessoas para... Nós precisamos reconstruir um país, gente. E eu sei que a gente, infelizmente, nós não vamos ver esse país reconstruído, mas nós vamos começar. Tem uma frase muito bacana do... Como é que é o nome dele? Pacifista indiano lá. Toda vez eu me esqueço o nome dele. É o Dalai Lama, não. O Mahatma Gandhi. É um pacifista indiano, Mahatma Gandhi, falou uma frase que, sabe, é assim, fundamental para a nossa vida. Nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Olha que troço profundo. Nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Nós não queremos um mundo melhor, então tem que partir da gente. Se nós queremos um mundo mais justo, eu preciso ser mais justo com os outros. Se eu quero um país sem corrupção, então eu não posso ser corrupto. Eu tenho que, então, ser o exemplo. Ah, professor, mas eu não vou mudar o mundo sozinho. Sim, mas é cada um de nós. Por isso que eu falei que não vai ser da noite para o dia, mas nós precisamos começar essa mudança. Essa mudança precisa partir de cada um de nós. Não é? Precisa partir de cada um de nós. O que nós queremos ver de melhor lá na frente, eu tenho que procurar começar a fazer de melhor agora. Não adianta nada eu ficar aqui metendo malha no governo, se o governo é um safado, o governo rouba, se eu também roubo. Ué, eu estou aqui dando uma de moralista aqui, crucificando, tacando pedra nos outros lá, mas na hora que eu tenho oportunidade, eu quero meus 10% também. Ah, como é que é? Vamos dar um jeitinho? Não tem que ter esse negócio de jeitinho, não tem que ter esse negócio de ganhar 10%, sabe? E nós é que somos responsáveis por começar essa mudança. Vocês estão fazendo faculdade agora, começando a faculdade, ou está no meio da faculdade, terminando a faculdade, precisam se formar com essa mentalidade. Ah, professor, não adianta só eu pensar assim. Tá, mas começa de você. Começa de cada um de nós. Né? Eu tenho procurado fazer a minha parte. Eu sei que eu não vou mudar o mundo sozinho. Mas tento ser exemplo para os outros, tento disseminar isso sempre que eu posso. Sempre que eu posso, eu tento tentar botar isso na cabeça das pessoas, cada um de nós. Temos que ser um exemplo, temos que fazer a coisa certa, não jogar o lixo na rua, não sujar a praia, não fazer isso, respeitar o próximo, respeitar as leis de trânsito. O que eu puder fazer, eu vou procurar fazer, cada um tem que fazer. E as empresas também precisam pensar nisso. As empresas têm um poder muito maior do que cada um de nós de ajudar a reconstruir uma sociedade. A empresa precisa de pensar nisso, em construir talentos com valores éticos, morais, né, de honestidade,
de ajuda ao próximo, de coisas bacanas, valores bons, tá? E esses talentos, eles têm que estar envolvidos dentro de um contexto organizacional, que é o ambiente interno adequado para que os talentos floresçam. Porque não adianta nada a empresa contratar os melhores talentos, chega lá, o ambiente não é propício. Aquelas pessoas cheias de talento não estão felizes no ambiente de trabalho, a liderança não é boa, o clima de trabalho é péssimo, não tem uma política de treinamento e desenvolvimento lá dentro, as políticas das empresas não são as melhores, aquele talento daqui a pouquinho vai escapulir pela mão, vai dar um jeito, vai buscar outra coisa, né? Talento é como uma semente delicada, se ela é bem plantada em solo, se ela é plantada em solo desfavorável, não dará frutos. Não adianta nada, a melhor semente do mundo, você planta na terra ruim, não vai dar fruto aquilo. Uma boa semente, ela tem que ser plantada na terra boa, para que ela cresça e dê bons frutos. Sem esse terreno favorável e impulsionador, talento murcha ou foge, ou escapole, vai trabalhar em outra empresa, vai buscar outra empresa para trabalhar. Com esse contexto organizacional que eu estou falando, ele é determinado por 3 aspectos, que aí a gente vai falar um pouquinho de cada um desses 3 aspectos. Ó. Você tem a arquitetura organizacional, que tem que ser feito com um desenho flexível e integrador, capaz de conectar as pessoas e o fluxo dos processos e das atividades. O que é essa arquitetura organizacional? Nós não falamos um pouco que os organogramas das empresas sofreram mudança. Nós vimos a era de 1900, 1950, 1990, era de formação. Essa arquitetura organizacional veio mudando, né? As empresas modernas hoje passaram por aquele sizing, falei bastante para vocês. Elas redesenharam seus processos, elas fizeram downsizing, redesenharam seus processos, redefiniram, fizeram a reengenharia dos seus processos. Então, é essa arquitetura interna. Como é que está a estrutura da empresa? Né? Como é que é a estrutura, o organograma, as camadas hierárquicas? Como é que é a comunicação interna? Tanto de cima para baixo, quanto de baixo para cima, ou entre os setores. Então, tem que haver, né? Não adianta nada, lembra aquele organograma, aquela arquitetura antiga, lá de 1900, que tinham dezenas de camadas hierárquicas, onde era tudo muito rígido, burocrático. Não adianta nada colocar talentos lá dentro daquilo, sendo que a arquitetura não favorece, a comunicação é péssima, as decisões ainda são todas tomadas lá em cima, o pessoal daqui de baixo não participa dos processos de tomada de decisão, não dão opiniões, comunicação não funciona. Como é que aquele talento vai funcionar lá dentro da empresa? Então, essa arquitetura é isso. O organograma da empresa, o contexto organizacional, temos da comunicação interna, né, o desenho das camadas hierárquicas, as tomadas de decisões, né, o desmembramento aí dessa tomada de decisão já foi passado para os funcionários mais de baixo, né? Outra coisa, a cultura organizacional, democrática e participativa, que inspire confiança, comprometimento, satisfação, espírito de equipe. Está ligado isso aqui, gente, ao estilo de gestão, né, baseado na liderança renovadora, com descentralização do poder, delegação e empowerment. Empowerment, lembram que é o empoderamento do funcionário, você delegar mais funções para o funcionário, dar mais poder a eles. Então, aqui envolve o estilo de liderança. Tem empresas, até hoje, por aí afora, que têm lideranças muito autocráticas. Os líderes lá em cima tomam as decisões sozinhos, manda, acabou e pronto. Não deixam muito o funcionário participar dos processos decisórios. Não descentralizou ainda as tomadas de decisões. Então, essas empresas antigas aí não vão funcionar bem com talentos dentro dela. O talento daqui a pouco vai escapulir, vai sair fora. Ele precisa encontrar um ambiente propício
cara cheio de talento, talentoso, ele também quer participar. Ele quer dar sua sugestão, ele quer dar sua contribuição, ele quer fazer parte do processo. E a empresa tem que ter essa cultura, né? Uma cultura democrática, participativa, que ela inspire confiança, comprometimento, satisfação, espírito de equipe, onde o funcionário vai encontrar satisfação, um espírito de equipe, numa empresa que realmente tenha isso, esses aspectos que nós estamos falando, que já tenha passado por esses processos de renovação, downsize, feito a reengenharia, delegou poder, descentralizou o poder, delegou o poder, empoderou as pessoas, deu mais poder para as pessoas, e adotaram estilos de liderança, né, mais democráticas, lideranças com esses conceitos mais modernos. Quando você estuda a disciplina liderança, né, você vê essas teorias contemporâneas de liderança, muito bacanas mesmo, lideranças visionárias, liderança carismática, né, a própria aquela liderança lá do livro Monge e o Executivo, a liderança servidora. Então, são teorias novas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês vão estudar liderança, ou já estudaram, ou vão ter essa matéria no curso de vocês. Vocês vão ver como é que é as lideranças das empresas modernas hoje. Então, é isso aqui que a gente está falando. O talento, ele precisa estar dentro de um contexto organizacional para que ele realmente funcione. Então, olha lá, o talento aqui no meio, dentro de uma cultura organizacional, de uma arquitetura organizacional, e um estilo de gestão que favoreça que esses talentos aqui realmente se sobressaiam, que as pessoas realmente tenham a capacidade de aplicar seus conhecimentos. Nossa, que bonito isso, professor. Para encerrar o assuntinho capital humano, olha só. Depois a gente muda só um pouquinho o assunto. Olha que bacana. Assim, não basta ter talentos para possuir capital humano. Não quer dizer que se a empresa contratou bons talentos, então agora ela já tem um capital humano bom. Nem sempre, que pode ser que o contexto organizacional não favoreça aqueles talentos. Então, um talento sozinho não quer dizer que a empresa tenha capital humano. É preciso ter talentos que estejam integrados em um contexto organizacional realmente acolhedor e impulsionador. Impulsione ainda mais, estimule esse talento a colocar em prática seus conhecimentos, suas habilidades. Se o contexto é favorável e incentivador, os talentos podem se desenvolver e crescer. Se o contexto não é adequado, os talentos fogem ou ficam isolados e amarrados. Isso tem um significado importante para a gestão de pessoas. Não se trata mais de lidar com pessoas e transformá-las em talentos apenas, mas também cuidar do contexto organizacional no que elas trabalham. Nossa, professor! Sim, para finalizar só essa primeira parte, eu, quando dou a minha aula de liderança, lá tem uma parte legal, que eu dou um exemplo para os meus alunos, que eu faço uma comparação, que você vai entender, acabar de entender isso aqui muito bem, é uma metáfora, né? Que faz parte até de uma palestra, que eu já fiz muito na minha vida, já sobre liderança. Eu chamava, comparando uma empresa como se fosse um jardim, como se fosse cultivar um jardim. Imagina só, você vai plantar um jardim, né? Você vai plantar um jardim, aí você escolhe o melhor terreno, você prepara o terreno, vai arar o terreno direitinho, tem todas as técnicas lá, né? De plantio de jardim. Aí você planta a sementinha com todo cuidado, tem as distâncias certas de uma semente da outra para você plantar. Aí, depois que plantou, você tem que regar o negócio periodicamente, tem também uma técnica lá de regagem, não pode regar muito, senão encharca o troço, não pode regar pouco, tem a medida certa da regagem. Quando começa a plantinha a crescer, você tem que cuidar, podar, cuidar,
dessas plantinhas, tem que ter quantidade de sol suficiente para as plantas crescerem. Se o jardim for um lugar que não tenha sol, não vai crescer como deveria. Se tiver sol demais também, vai queimar as plantas. Então, tem todo um trabalho para você cuidar desse jardim. Que se você seguir todas essas regras e cuidar disso direitinho, vai dar aquele jardim bonito, florido, maravilhoso, frondoso, cheio de flores bonitas e coloridas. Agora, se você não fizer a coisa certa, né, pegar um terreno qualquer, não fizer a aragem correta, plantar lá a semente de qualquer jeito, não aguar o negócio como deveria, terreno tem sol em excesso, você não cuida, não tira aquelas ervas daninhas, não poda o negócio, o jardim vai morrer, não vai crescer, vai virar aquele jardim feio, morto, sem vida. É a mesma coisa da empresa. A mesma coisa da empresa, é uma comparação muito bacana. Não adianta nada você ter a melhor semente, plantar na terra ruim e não cuidar. Não adianta nada você ter o melhor talento, botar numa empresa onde o ambiente não é propício, onde não há aquele cuidado de estar podando, de estar tirando as ervas daninhas, de estar regando periodicamente. Então, é um exemplo muito bacana para a gente concluir o assunto aqui e terminar de entender. Para a gente ir, segunda fasezinha aqui, que também eu vou devagarzinho, mas são 5 slides finais aí, que eu acho muito legal. Eu acho esse texto desse livro maravilhoso. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Antigamente eu tinha esse livro aqui. Nossa, eu gosto demais desse livro. Eu tenho, não estou achando ele aqui, que está aqui, ó. Olha que livro bonito, que os ricos sabem e não contam. Gente, bem legalzinho esse livro aqui. Também aconselho vocês, em algum momento aí que quiser um livrozinho legal, olha o texto desse cara, que bacana. O texto dele, esse cara, Brian Scher, escreveu esse livro. O que esse cara é? Para você ter uma ideia. Querida Juliana, querida Angélica. Esse Brian Scher, escritor, ele é um consultor americano, mas consultor de peso. O cara passou a vida inteira dele dando consultorias nas principais empresas dos Estados Unidos. Pensa só, tanto que o cara é bom. Mas aquelas empresas gigantescas americanas que dominam o mundo, que fazem negócio com o mundo todo, grandes organizações, ele sempre prestou consultoria nessas grandes empresas muito competitivas, que dominam o mundo. E aí, num momento, ele falou, gente, o que essas empresas têm né? O que elas têm de diferente? Ele foi procurar observar nas empresas o que essas empresas tinham, que faziam delas ser aquele império que elas eram. Aí ele identificou algumas coisas, elas tinham algo em comum. Uma das coisas que ele considera, talvez assim, a principal, no livro ele fala de várias coisas, tinham sistemas de gestão modernos, faziam um marketing muito bem feito, mas ele fala no livro dele assim, ó, na opinião dele, o que realmente fazia mesmo a diferença eram as pessoas. Essas empresas, elas faziam isso que eu acabei de falar com vocês aqui, sabiam plantar o jardim, sabiam regar o negócio, sabiam fazer o jardim crescer florido, ou seja, a empresa que sabia cuidar do seu funcionário, motivar seu funcionário, treinar seu funcionário, construir uma pessoa diferente. A empresa tem que pensar assim, o funcionário, ele entra na empresa, quando ele sai, ele tem que sair renovado uma outra pessoa. Muita empresa por aí, a gente vê, o camarada entra lá na empresa, fica 5 anos trabalhando na empresa, daqui 5 anos ele sai, a mesma coisa. O cara não mudou nada, ele aprendeu algumas tarefas. Eu estou falando de mudança, gente, uma mudança de personalidade, de pessoa, de caráter. Então, a gente pode observar no mercado, a gente vê muito por aí. O cara entra na empresa, fica 10 anos trabalhando na empresa, saiu da empresa, ele saiu a mesma pessoa.
Isso é basicamente a mesma pessoa. Ele não cresceu pessoalmente, aprendeu algumas trabalho dele lá, a parte mais técnica do trabalho dele. São essas organizações lá que o cara estudou, ele fala que ela tinha essa preocupação de construir seres humanos. Então, isso é coisa de mentalidade de primeiro mundo. Mas isso quem que ganha? É a empresa. Por isso que a empresa é daquele jeito lá, domina o mundo todo, faz negócio com o mundo todo, é uma das melhores empresas do planeta Terra. Então, olha aqui que ele fala, o texto dele é maravilhoso. Ele fala assim, ó, como fazer os empregados se apaixonarem pela empresa? Então, ele fala assim, já enfatizamos que o seu pessoal é o recurso mais importante que você dispõe e um dos 4 fatores que o levam a conseguir vantagem competitiva. Se o seu pessoal é positivo e se sente feliz em trabalhar para a sua empresa, você está bem. Ninguém, olha aqui que bacana, ele fala, ninguém pode competir com indivíduos que gostam do seu trabalho, têm prazer no contato com clientes e realmente se importam com eles. Olha que bacana. É o que as empresas hoje deveriam estar fazendo, sabe? Criando um clima de trabalho no qual a pessoa se sente feliz em estar lá trabalhando e tem prazer naquilo ali que ela faz, tem prazer em atender o cliente, tem prazer em resolver o problema do cliente. Agora, infelizmente, uma boa parte, lógico, gente, ó, por favor, eu não estou generalizando, uma boa parte de empresas que a gente vê por aí, o funcionário está ali numa má vontade danada, cara, você chega, isso acontece direto e reto, acontece comigo. Chego lá na empresa para resolver o problema, para ser atendido lá, vejo que a pessoa está me atendendo naquela má vontade toda, está nem um pouquinho preocupado com o meu problema, sabe? Quer resolver de qualquer jeito ali, dar uma solução rápida ali para mim se ver livre de mim. A gente vê isso aí no nosso dia a dia. Mas a culpa não é só daquela pessoa, daquele profissional lá, não, é da empresa, velho. A empresa que ele está trabalhando também, que não cuida, não está percebendo que o cara está lá naquela má vontade toda trabalhando. Ou às vezes ele está lá naquela má vontade é porque o próprio chefe dele lá que faz ele ficar daquele jeito. Não tem líder, tem chefe capataz. O cara fica lá chicoteando e cobrando o funcionário o tempo todo. O cara está lá trabalhando porque não pode pedir demissão daquilo, é o único emprego que ele tem 13 milhões de desempregados, nós estamos numa crise. Aí o cara também não pode pedir demissão, né? Mas também fica ali naquilo, trabalhando naquela má vontade, naquela depressão, sabe? Então, aquelas empresas que o Brian Scher cita no livro, são empresas que criam esse ambiente de trabalho, as pessoas têm prazer em trabalhar, têm prazer em ajudar os clientes. Isso é uma cultura da empresa. Os concorrentes não podem copiar da noite para o dia uma cultura tão brilhante. As pessoas e as culturas em torno delas são o coração e a alma da empresa. Eu não sei se tem no texto aí para frente, mas em algum lugar ele fala no livro, fala assim, os concorrentes, eles podem copiar tudo da sua empresa. Eu já falei isso na sala de aula. Podem copiar tudo da sua empresa. Você compra uma máquina nova, compra maquinário novo, seu concorrente também pode comprar maquinário novo, né? Mas o que o concorrente seu não pode copiar? Essa cultura, essas pessoas motivadas, indivíduos que trabalham em equipe, motivados, felizes, que têm prazer em atender o cliente, que têm prazer em resolver o problema do cliente. Pessoas que acordam e vão felizes para o seu trabalho. Sabe? Então, isso aí, as empresas precisavam muito se preocupar com isso. Olha o que mais. As empresas, em sua maioria, parecem se esquecer que os empregados são seres humanos como os outros, com esperanças, medos, desejos, problemas. Olha que texto bonito, ó. Eles não deixam as emoções em casa quando vão para o trabalho. E você deve se esforçar ao máximo para tratá-los igualmente e com respeito, qualquer que seja a função deles na empresa. Gente, eu já trabalhei, não estou brincando, não, verdade, eu trabalhei numa empresa, lógico, eu não vou citar nomes, trabalhei numa empresa uma vez no Rio de Janeiro, não vou citar nomes, há muitos anos isso, tinha um gerentão lá,
que o cara vivia falando isso para os empregados, a hora que a coisa dava errado, dava alguma coisa errada lá, ele reunia os empregados, os funcionários, culhambava com todo mundo e virava para o povo e falava assim, vocês precisam aprender a deixar os problemas de vocês em casa. A hora que vier para o trabalho, deixa os problemas de fora da empresa e entra para a empresa sem... na época, eu ficava vendo aquilo e falava, gente, como é que faz um troço desse, né? Como é que esse cara tem a capacidade de falar um negócio desse? Como é que uma pessoa vai para o trabalho e larga os problemas dela em casa? Não é isso. Isso não tem jeito. Nós vamos morrer sem saber solucionar isso. Ir para o trabalho e deixar o problema em casa. Não tem jeito. O que a empresa precisa é saber trabalhar isso. Por isso que a gente estuda tanto gestão de recursos humanos, por isso que a gente estuda tanto liderança, por isso que vocês têm essas aulas de liderança, aulas de recursos humanos, igual nós estamos tendo agora, é para botar na cabeça. Seres humanos, olha lá, empregados, olha o que ele fala, são seres humanos, com esperanças, medos, desejos, problemas. Todos nós, gente, temos problemas, todos nós temos problemas. Os problemas são só diferentes uns dos outros. Tem uma família lá que o cara está desempregado, está passando um momento dificílimo na vida com problema financeiro. Tem uma outra família lá que o filho está doente, está no hospital com problema sério, vai ter que ser operado. Aí como é que os pais têm cabeça para trabalhar normalmente com o filho no hospital? Tem uma outra família que o filho não está doente, mas aí o filho se envolveu com droga e está com problema sério com droga e cocaína e crack. Como é que a família vai ter cabeça para cuidar dos seus negócios, trabalhar? Uma outra família lá, foi um parente lá qualquer que se acidentou de carro, está ruim no CTI. Então, tá vendo? Uma outra família é um filho que está com depressão. O filho lá desenvolveu um processo depressivo, lá está em depressão, não dá conta de sair da cama. Você está percebendo? Os problemas, eles são só diferentes. O que é pior? Né, querida Angélica, Juliano, demais, o que é pior? Você ter um filho envolvido com droga? Você ter um filho com depressão? Você ter um filho com uma doença séria, vai precisar de operar? Você ter um parente seu que se acidentou e está ruim no CTI? O que é? Não existe o que é pior. Tudo é ruim. Os problemas, eles são só diferentes de uma família para outra. Mas todos nós temos problemas. Todos nós passamos por problemas. Não é que a gente vive a vida inteira cheia de problemas. Tudo é ruim, né, Angélica? E tudo atrapalha a nossa vida profissional. Mesmo que uma mãe, um pai com um filho envolvido com droga, chega no trabalho para trabalhar, sabendo que o filho sumiu na noite, sumiu. Então, a outra é o filho, a mãe vai para o trabalho, o filho em casa lá, doente, daqui a pouco vai ter que fazer uma cirurgia. Então, gente, né, isso aí, a empresa, como é que aquele gerente ia virar com a mãe dessa e falar, você tem que largar seus problemas na sua casa? Ué? Não tem jeito. Não é? A empresa precisa saber trabalhar isso. Por isso que existem os RHs, né? Precisa entender os problemas dos seus funcionários, os medos dos funcionários, os problemas, saber trabalhar isso, não é? Não é fácil, não vou falar que é fácil. Pega aquele livrinho ali do Chiavenato, lá, Gestão do Pessoal, um livrão dessa grossura aqui, ó. Você passa aí, tem uma faculdade inteira que você pode fazer de recursos humanos, depois MBA de recursos humanos, você estuda recursos humanos, no momento que você chega à conclusão que você ainda não sabe nada sobre mexer com pessoas, é muito difícil. Sabe? Agora, a gente estuda para isso, a empresa precisa aprender a trabalhar isso. Precisa aprender. Existem ferramentas para você trabalhar isso. Bom, essas empresas bonitas lá dos Estados Unidos, que o cara cita, elas já estão aprendendo isso, né? Aprendendo a lidar com esses problemas, que é muito difícil. Né? Os empregados, do faxineiro ao alto executivo, lá na frente, gente, não sei se é na unidade 4, não sei, ou no final da 3, em algum momento nós vamos falar sobre pirâmide de Maslow. Nossa, tem uma aula muito legal que eu falo sobre pirâmide de Maslow. E aí eu volto a falar sobre esse troço aqui, tá? Sobre essas necessidades humanas.
Então, por isso que eu estou falando, tem ferramentas para você trabalhar. Essa pirâmide de Maslow é uma coisa muito legal, que tem muita aplicação. A gente vai ver isso lá na frente. Tem ferramentas, precisa aprender a trabalhar. Os empregados do faxineiro ao alto executivo precisam de estímulos e cuidados para exercerem o que tem de melhor. E não existe nada mais valioso a fazer do que encontrar, manter e liderar bons funcionários. Né? Só para encerrar esse slide aqui, ó. Às vezes o funcionário é um excelente funcionário, ele está passando por uma fase difícil, está com um problema em casa, problema familiar. Então, é um bom funcionário. A empresa tem que aprender a lidar com aquilo, aprender a trabalhar isso. Olha lá, mas o que ele falou? Respeito é a palavra-chave. Não existe razão para desrespeitar os empregados, seja quem for. A hora que encerrar a aula, eu vou lembrar de mandar para vocês um vídeo que eu passo, muito bacana, do Mário Sérgio Cortella, aquele gordinho, barbudinho assim, ó, da PUC, cara, muito bom. Um livro dele maravilhoso, 2 vídeos que eu vou mandar para vocês falando sobre isso aqui, ó. Um vídeo ele fala sobre o respeito ao funcionário. Existem formas de você corrigir o funcionário, né? Para você corrigir o funcionário, você não precisa desrespeitar o funcionário, né? Corrigir, a empresa tem a obrigação de corrigir. Ele fala, tem que corrigir. Se o funcionário não está fazendo a coisa como deveria, se o funcionário está cometendo erros na sua atividade, gente, a empresa tem todo o direito de corrigir. Agora, como corrigir? Isso é que é a coisa, dentro de uma norma de respeito, de ética. Ele mesmo, não sei se é nesse vídeo que eu vou mandar, ele mesmo, no vídeo dele, ele fala, você elogia em público e corrige em particular. Chama a pessoa para uma conversa, vai conversar com ela lá dentro, com todo o respeito. Aí no vídeo dele eu vou contar rapidamente, só fazer um resumo rápido, porque de repente você depois acaba não vendo o vídeo. Mas não deixem de ver. Ele fala que ele, num momento da vida dele, ele foi funcionário do Paulo Freire. Sabe? Não sei se era na Secretaria de Educação, um negócio assim, que ele era secretário de Educação de São Paulo e o Paulo Freire era o chefe dele. Ele fala no vídeo, gente, que ele trabalhava, Paulo Freire era o superior dele. Quando o Paulo Freire chamava ele para o canto, para uma conversa, para chamar a atenção, né, o Paulo Freire chegava e falava, Mário, vem cá, vamos bater o papo, vamos lá dentro. Ele sabia que era para chamar a atenção. Ele ia feliz e motivado, porque sabia que ele ia lá para aprender. E ele ia ser corrigido dentro de toda uma norma de respeito, de ética. Paulo Freire, na verdade, chamava ele para corrigir, para acertar, para alinhar as coisas, para corrigir o que estava sendo feito errado, mas era uma aula que o Paulo Freire ia dar para ele. Ele saía da sala do Paulo Freire feliz com aquela aula que ele teve lá e falava, não, vamos acertar as coisas então, vamos botar o negócio no lugar. Então é isso. A empresa tem todo o direito de corrigir o funcionário, tem o dever. Não o direito, não, tem o dever. O funcionário está fazendo a coisa indevida, tem todo o dever de corrigir o funcionário. Agora, como corrigir? Como é que um funcionário vai se apaixonar por uma empresa se o camarada trata ele com toda a falta de respeito possível? Então, olha lá, ainda que o outro não saiba tanto, ou não possua tanto dinheiro quanto você, seja mais jovem ou não tenha uma personalidade tão forte quanto a sua, o respeito ao indivíduo é indispensável. Olha, quem está falando isso é um autor consagradíssimo. E isso ele escreveu porque ele observou isso nas empresas, tá? O Brian Scher, autor do livro, escreveu esse texto aqui, não tirou da cabeça dele, eu acho que tem que ser assim, não. Ele fala no livro, tudo que ele fala no livro, ele observou os líderes dessas empresas fazendo, e falando. Tá? Olha aqui que ele fala, na verdade, quanto mais autoridade e poder você detiver, mais precisará respeitar posições e sentimentos alheios. Olha que trem bonito. E, às vezes, o que a gente vê por aí não é nada disso, infelizmente. Eu, um dia, estava dando uma aula dessa aqui, aí uma aluna falou, professor, é muito bonito isso que o senhor está falando, muito bonito, mas, infelizmente, não é o que a gente vê por aí. Eu falei, infelizmente.
Aí ela deu um depoimento dela lá, falando tanto que ela era destratada na empresa dela, tanto que o cara chegava e humilhava ela. Realmente, acontece muito por aí, é porque, infelizmente, muitas empresas aí do nosso Brasil aí ainda não entenderam esse espírito ainda. Tem empresa boa por aí. Tem empresas aí que já entenderam isso aqui, sabem usar isso aqui, e lá realmente eles constroem um jardim, onde eles plantam a sementinha lá e a coisa cresce, aquele jardim frondoso. Mas uma boa parte das empresas por aí não é bem isso que a gente vê. Essa é uma característica dos grandes líderes. Aí ele termina falando, como líder você deve levar o seu pessoal a lutar pelo futuro da empresa, mostrar como funciona a cultura da empresa e como você espera que as coisas sejam feitas. Levar o seu pessoal a lutar pelo futuro da empresa. Olha que troço bonito. Como é que a pessoa vai lutar pelo futuro da empresa? Vai arregaçar a manga e entrar de corpo e alma naquilo? A partir do momento que a empresa respeite ela, a empresa traga ela para dentro daquilo ali. E a pessoa tem que entender que ela realmente faz parte de uma coisa maior. Na minha aula de liderança, ela tem uma coisa muito legal que eu falo muitos, que é a gestão do sentido. O que é gestão do sentido? A empresa, gente, ela tem a obrigação de mostrar para o funcionário que ele faz parte de uma coisa maior, mostrar para ele o porquê que aquele trabalho dele é tão importante e o que aquele trabalho dele representa no contexto como um todo da organização. A pessoa tem que entender o sentido do trabalho dela. Eu acho que eu já falei isso na sala de aula, né? Já cansei de ver por aí, o funcionário, ele é contratado, é treinado para fazer lá as planilhas, os negócios dele. Então, a empresa treina o cara para fazer as planilhas. No final do dia, ele tem que imprimir aquela planilha, botar numa caixa lá, bater o ponto e ir embora. O camarada está lá na empresa 5 anos. Isso eu já vi isso aí. 5 anos fazendo as planilhas. Ele chega 9 horas, o dia inteiro lá fazendo os relatórios, fazendo as planilhas. Aí dá 5 horas da tarde, vai lá, imprime o relatório, põe na caixa, bate o ponto, vai embora. 5 anos, o cara um dia parou, pensou, falou assim, gente, será que alguém lê essas planilhas que eu estou fazendo, lê esses relatórios que eu faço? Ninguém nunca me deu um feedback. Eu não sei para que servem essas planilhas. Eu não sei o que é. Eu não sei se alguém faz realmente alguma coisa. Sabe? Então, ele começa a cair em desmotivação porque ele não vê um sentido naquele trabalho dele. O que será que a empresa faz com esses relatórios? E, de repente, aqueles relatórios, aquelas planilhas dele, têm uma importância tremenda dentro do planejamento estratégico da empresa. E ele nem sabe daquilo. Se ele soubesse do valor que aquilo que ele faz tem, que está fazendo parte do planejamento estratégico, ele estava trabalhando muito mais motivado, percebendo que ele faz parte de uma coisa maior. Outra coisa lá, não obrigue os funcionários a adivinhar ou aprender por tentativas e erros. Gente do céu, quantas empresas eu já vi, não treina o funcionário direito, não dá treinamento, dá nada, aí o camarada é obrigado a adivinhar o que ele tem que fazer, e vai errando e aprendendo, e aí sempre que dá alguma coisa errada, ainda toma um sabão, ainda a empresa chega e corre e chama a atenção feia do camarada lá, sendo que a empresa é que não treinou a pessoa, né, com o conhecimento que ela precisava para desenvolver aquela função dela lá. Compartilhar o entusiasmo e a satisfação, garantindo que haverá compensações quando a visão se concretizar. Comprometer-se a obter dos funcionários o compromisso em assumir responsabilidades. Compartilhar o estresse e a carga de trabalho. Um dia de trabalho, gente, é pesado para todo mundo dentro da empresa. Os funcionários estão trabalhando sob pressão, estressante, lidar com o cliente, a competição que já é ali, trabalhar dentro de uma empresa. O cliente é exigente com o cumprimento dos prazos, dos negócios. O produto tem que ser entregue perfeitamente dentro do que o cliente estava esperando, senão o cliente vai lá e reclama. Então, é uma carga de estresse muito pesada. Você tem suas metas para bater, seus horários para cumprir, seus prazos para cumprir. Muito, muito estressante trabalhar,
né? Boa parte das empresas, mas a empresa precisa aprender a compartilhar essa carga de estresse, né? Compartilhar isso aí com o funcionário. Agora, olha que coisa legal, ó. Respeite e dê bons exemplos. O respeito é a peça central. Respeito não se exige, nem se compra. Conquista-se pelo exercício das qualidades que foram mencionadas aqui, como competência, coragem, lealdade, amor, honestidade, dedicação, atenção, cuidado. O que a empresa, às vezes, precisa ter nada mais, nada menos que o cuidado com o funcionário, atenção com o seu funcionário, dedicação ao seu funcionário, saber, estar sempre observando, conversando, chamando o funcionário para conversa, está tudo bem, está precisando de alguma coisa, podendo te ajudar, né? Como é que está o seu trabalho aí, o que você tem a reclamar, o que a empresa pode fazer, observar o ambiente de trabalho. As empresas hoje modernas, elas fazem pesquisa de clima, né? Conceitos modernos aí muito bacanas, como é que está o clima de trabalho dentro daquela empresa, como é que o funcionário está se sentindo ali dentro, né? E tentar entender se tem alguma coisa qualquer, algum motivo qualquer de insatisfação, como é que a empresa pode ajudar, como é que pode resolver aquele problema, né? Cuidado com os seus atos, cuidado com os seus atos, dê bons exemplos aos seus funcionários, porque eles farão o que você fizer, você como líder, não o que você disser. Quantos líderes tem por aí afora que o cara chega ali e fala uma coisa dentro da empresa, ele fala uma coisa, ele ali no ambiente de trabalho, fora da empresa ele faz outra. Eu já vi isso por aí, gente, é horrível. Você tem que fazer o que você faz, o que você está falando com o seu funcionário. Você tem que ser um exemplo para eles. Tem um vídeo muito legal sobre liderança. Eu não vou mandar para você, porque foge só um pouquinho só da coisa aqui, mas nesse vídeo, o cara entrevista aquele Oscar Schmidt, jogador de basquete da seleção brasileira lá do passado. Alguns de vocês podem não tê-lo visto jogar, mas eu vi. E esse Oscar Schmidt talvez foi o principal jogador de basquete da seleção brasileira. E ele, o período em que ele atuou na seleção brasileira de basquete, ele era o líder do time. Então, nesse vídeo, o cara entrevista ele fala que ele, na época, ele realmente assumia ali o papel de líder da seleção de basquete, mas aí, assim, ó, ele era o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Como é que ele ia cobrar dos outros de chegar no horário se ele chegasse atrasado? Como é que ele ia cobrar dos colegas de não faltar ao treino se ele vivia faltando? Então, eu não faltava ao trabalho, eu não chegava atrasado, eu era o primeiro a chegar e o último a sair, eu tinha que ser um exemplo. Então, os bons líderes, eles também normalmente são uns bons exemplos. Tomam cuidado com seus atos, não é? Como é que vai cobrar do funcionário? O funcionário fala, você está cobrando aí, mas você também vive fazendo a coisa errada, não é? Olha lá o que ele fala aqui, ó, que bacana. Nunca peça alguém para fazer o que você não faria. Essas empresas, elas são muito éticas, né? Lidere as pessoas na direção do que se pretende alcançar e, ao mesmo tempo, ajude-as a chegar aonde elas pretendem. Olha que bacana. Lembra do vídeo lá do Valdez? Lá no início das nossas aulas, os primeiros vídeos que eu passei na sala, o Valdez, numa entrevista lá no programa de televisão, ele falou, teve um diretor aí de empresa essa semana que eu me encantei. Estava conversando com o diretor falou para mim, eu aqui na empresa estou preocupado com o sonho individual de cada funcionário. Eu quero saber qual é o sonho do meu funcionário, porque a minha empresa vai tentar ajudar o funcionário a realizar o sonho dela. Se a nossa empresa ajudar o funcionário a realizar o sonho dela, aquela pessoa vai ajudar a empresa a realizar o sonho dela. Então, ela ajude-as a chegar aonde elas pretendem. Né? Então, e às vezes montar um planejamento com RH sobre isso aqui, dá para ser feito. Né? Muito legal isso aqui. Compartilhe a diretriz. Eu acho que esse aqui é o último slide. Para encerrar, pessoal.
Mas olha que bacana esse último slide, ó, compartilhar a missão, a visão e os valores constantemente com seus funcionários. Isso é parte importante da criação de uma cultura de negócio. Toda empresa não tem lá a missão, visão, os valores. Isso, gente, não é criado à toa, não. Eu dou aula de marketing, dei aula de marketing há muitos anos. Tem uma parte lá do marketing estratégico, eu ensino os alunos a criar a missão, a visão, os valores da empresa. Vocês sabem, a maioria das empresas, as empresas bacanas, elas têm lá sua missão, sua visão, seus valores. Só que muita empresa usa isso errado. Muita empresa cria a sua missão, visão, valores, coloca aquilo lá no site, né, bota aquilo num planejamento estratégico, enfia aquilo na gaveta e esquece daquilo. O que adiantou isso para a empresa? Eu garanto para vocês, gente, se você simplesmente criar missão, visão, valores, colocar isso no site e esquecer daquilo, isso não vai ajudar a empresa em nada. Nada, nada, nada. Agora, a forma como a empresa trabalha isso, internamente, com os seus funcionários, aí é que vai fazer uma diferença tremenda. Isso aqui é muito estratégico. A missão é o que a empresa faz hoje. A visão, como a empresa quer estar amanhã, aonde ela quer chegar. Então, a missão está ligada ao presente. O que ela faz hoje? Né? Fornecer celulares, tal, papapá, ela fabrica celular hoje. Agora, onde ela quer chegar? Isso é a visão. A visão está ligada ao futuro. Ela quer ser reconhecida como a melhor empresa do segmento tal, 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 pela qualidade dos seus produtos e do seu atendimento ao público. Essa é a visão. Como ela quer estar amanhã, como ela quer ser vista. E os valores são os valores mesmos. São coisas subjetivas, são princípios, como a transparência, como a honestidade, como o respeito ao próximo, com o que a empresa está comprometida. Então, gente, você trabalhar isso internamente com seus funcionários, gente, tem um valor que você não imagina, você precisa aprender a trabalhar isso. Quer um exemplo? Eu, numa empresa lá que eu trabalhei, lá em Copacabana, que eu sempre falo, sempre fazia reuniões periódicas com os meus funcionários. Toda reunião que eu fazia, eu pegava lá, cada reunião, para não ser repetitivo, cada reunião, eu pegava ou a missão, ou a visão, ou os valores para falar com os funcionários. Então, isso no início, era uma reunião para falar de técnicas de vendas, para mostrar os resultados, para falar das metas e tal, era para falar de vendas, mas eu iniciava a reunião falando um pouco da nossa missão, passando a nossa missão para os funcionários. Na outra reunião, eu pegava a visão da nossa empresa, onde a nossa empresa quer chegar, o que nós esperamos que cada um faça para ajudar a empresa a concretizar a visão. Numa outra reunião, eu pegava lá os valores, tinham lá 6 valores. Eu pegava, uma reunião, eu pegava 2 valores, e ia trabalhar aqueles valores internamente para a pessoa ter uma consciência de que ela precisa também desenvolver aqueles valores dentro dela, porque ela está fazendo parte de uma empresa, a empresa está pregando um determinado valor, o funcionário tem que ter aquele valor bem desenvolvido. Tá? Então, eu sempre trabalhava isso internamente com os funcionários lá da empresa. Já vou encerrar já, pessoal, último slide, tá? Sempre trabalhava. E outra coisa, de vez em quando, chegava lá aquelas reuniões de final de ano, que eu ia, dezembro, acabou o ano, nós tínhamos metas para bater, a empresa tinha sua visão para concretizar. Então, nessa reunião, eu sempre ainda fazia um exercício ainda com o pessoal. Gente, hoje, queria que você pegasse aí a caneta e o papel, cada um de vocês, vão escrever para mim aí o que eu fiz ao longo desse ano para ajudar a empresa a concretizar sua visão. E dava lá 10 minutos para o pessoal fazer um texto. O que ele fez ao longo do ano que ajudou a empresa como um todo a concretizar sua visão. Aí eu percebia que tinha uns que escreviam textos até longos. E aí tinha outros que ficavam lá coçando a cabeça,
escrevia só um textozinho pequeno lá, e depois a pessoa até vinha conversar comigo, falou, ô, Mineiro, deixa eu conversar com você aqui em particular, eu até queria te pedir desculpa, eu tenho percebido aí, quando você fez aquele exercício, para a gente escrever lá o que eu fiz para ajudar a empresa a concretizar a sua visão, sabe, eu fui fazer uma autoavaliação aqui, tá, eu acho que eu realmente esse ano eu poderia ter feito mais, eu fiz pouco, mas, ó, eu quero pedir desculpa, mas eu quero que você entenda, que você lembre, eu estava com uns problemas aí também, mas agora eu já resolvi meus problemas, esse próximo ano eu prometo que eu vou me comprometer com a empresa, vou dar meu sangue, ou seja, olha para você ver o que eu estava fazendo, usando simplesmente um conceito básico da missão, visão, valores, para fazer com que o funcionário se comprometesse com aquilo dentro da organização. Aquilo ali virava um mantra dentro da nossa organização, que a gente estava seguindo. E eu tinha que disseminar aquilo perante os meus funcionários para trazer o funcionário para dentro da nossa realidade. Lembre-se que a cultura de negócios depende do nível de adesão do seu pessoal à visão e ao entusiasmo que foram desenvolvidos pela empresa. E isso leva a um resultado melhor. Os funcionários devem se sentir parte da criação de uma coisa maior. Olha, bacana. Então, eu falava lá com todo mundo, gente, ó, nós temos uma visão de ser isso, isso e isso no futuro. E o seu trabalho está contribuindo para a gente atingir essa nossa visão. O funcionário tem que entender que ele estava fazendo parte de uma coisa maior. Senão, ele não se compromete, senão ele se desmotiva. Assim, quando você consegue, ó, eles terão algo e alguém em quem acreditar. Explique o que fazer para concretizar a visão. Você terá uma equipe disposta e motivada. Os funcionários se sentirão desafiados e importantes. Olha, tá vendo que texto maravilhoso do livro O que os ricos sabem e não conta, para a gente encerrar essa unidade com chave de ouro. Tá, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, deixa eu ver o que a Angélica escreveu aqui. O que acontece é que se o funcionário for ótimo, mas se em algum momento ele perde o entusiasmo, mesmo sendo por motivos pessoais, tudo que ele fez de bom cai no esquecimento. A empresa tem que tomar esse cuidado também, minha querida, porque realmente isso tem que ser trabalhado dentro da empresa, não pode que ela fez de bom no passado cair no esquecimento, tá? É realmente uma preocupação, eu falei algo parecido com isso aqui, ó. Às vezes o cara é um excelente funcionário, em algum momento ele está passando por algum problema, não é que quer dizer que, ele foi muito bom, mas agora não está servindo mais, vamos jogar fora, pega outro, não, né? Chupou a laranja o tempo todo, depois vai jogar o bagaço fora, não, aquele funcionário ainda pode contribuir, sim. Ele está num momento, passando por um desafio na vida, e como todos nós, a gente precisa entender, Angélica, é que todos nós estamos sujeitos a passar por dificuldades, a passar por problemas. Ninguém de nós está livre disso, não. Então, a gente não pode simplesmente julgar o outro lá por um problema que ele está passando, se amanhã é a gente que vai passar, e aí? Aí agora a empresa, então, não vai precisar de mim mais, não vai me dispensar? Não é bem assim. Né? A empresa precisa entender. Né? Você pode explicar melhor o que é contexto organizacional? Sim. Vamos lá, para a gente encerrar, vamos lá. O contexto organizacional é tudo isso que eu vim falando aqui, mas, de uma certa forma, a gente poderia resumir em 3 coisas. A arquitetura organizacional, que eu não falei, as empresas não passaram por modernizações ao longo das eras. Nós não tivemos 3 eras. A era clássica, a era neoclássica, e agora nós entramos na era da informação. E muita coisa mudou. Uma das coisas, os organogramas das empresas, né, as empresas vieram fazendo adaptações. E, recentemente, as empresas passaram por processos mais drásticos. Eu falei sobre muitas empresas fizeram downsizing, reengenharia de processos.
Isso é uma reorganização na sua arquitetura organizacional. O desenho do organograma da empresa, a pirâmide organizacional. Então, muitas empresas passaram por esses processos onde elas eliminaram camadas hierárquicas, fizeram uma reengenharia, se reestruturaram, criaram um novo desenho ali dentro, onde as pessoas passaram a se conectar melhor, onde desburocratizaram as empresas, onde eliminaram uma série de processos desnecessários que engessava a empresa. A comunicação ficou melhor. Lembrem-se, se for o caso, faz uma revisão lá atrás, nessa própria unidade, sobre downsizing. Tem uns vídeos também que eu mandei. Então, as empresas modernas hoje, elas se redesenharam onde ficou melhor a comunicação interna. Isso favorece a esse talento, né? É uma coisa. Mas tem uma cultura também que envolve aqui, onde eu falei também, até o estilo de liderança. Essas empresas que se modernizaram, se você for analisar, essas empresas que o autor aqui, Brian Scher, cita no livro dele, elas se redesenharam e mudaram radicalmente a cultura interna. A liderança passou a ser mais democrática, mais participativa, envolveu mais as pessoas nos processos de decisão. Então, ele fala aqui de uma cultura democrática e participativa que inspira confiança, inspira comprometimento, satisfação, espírito de equipe, uma cultura baseada em solidariedade, um ajudando um ao outro. A empresa, né, quer que o funcionário ajude ela a atingir suas metas, mas a empresa também precisa ajudar o funcionário, um funcionário ajudar o próximo com as suas dificuldades, né, ajudar a superar seus desafios. Então, as empresas que trabalham esse contexto organizacional, desenvolvem, né, um contexto organizacional bem desenvolvido, facilita para o talento funcionar melhor. Porque o talento, ele está ali, envolvido dentro disso que eu falei, a arquitetura organizacional, a cultura organizacional, o estilo de gestão. Porque se você não tiver isso, esse contexto, como é que o talento vai aparecer? Como é que... Aí eu falei, não adianta você ter talentos se você não tem um contexto propício para que o talento apareça, para que o funcionário use as suas competências. Obrigada a todos, obrigada, Angélica, Juliana, Thaís, todo mundo aí que participou. Juliana Rocha, Wesley, Alex. Estou pegando aqui os nomes da Edilane, tá? Se eu não falei o nome de alguém, me desculpa. Carolina Silva, Sueli, Alex de Lima. Muito obrigado a todos aí. Fiquem com Deus, tá?